Bom, aqui estamos para começar o meu histórico de vida. Eu sou de origem de família muito humilde. Meus pais são descendentes, o meu pai de português e a minha mãe de espanhóis. O meu pai veio de Portugal muito criança, com 6, 7 anos. Eles vieram num navio Sakura Maru, um navio japonês, e a minha avó sempre me contava histórias muito interessantes dessa viagem dela para o Brasil. Essa minha avó era bordadeira da Ilha da Madeira e o meu avô era jardineiro da Ilha da Madeira. Por parte de mãe, meus avós vieram na guerra, fugidos da guerra. A minha avó era uma dançarina flamenga das cavernas de Granada e o meu avô aqui no Brasil, ele era um comerciante. Ambas famílias, com muita dificuldade por serem estrangeiros, tentaram construir um lar, construir uma família honrada. Meus tios foram todos muito bem encaminhados e o que eu me recordo muito da família dos meus avós, e eu acho que isso é a minha grande origem, é da luta para sobreviver. Ambas as famílias lutavam muito por serem estrangeiros e estarem numa terra onde não conheciam, não tinham parentes e tiveram seus filhos aqui. O meu pai era um menino muito rebelde na família da minha avó. Ele era o filho mais velho e sempre não foi muito obedientezinho, não. E ele viajou para o interior, acabou se fixando em Birigui e trabalhando numa farmácia. A minha mãe morava em Birigui e eles se conheceram lá. Por que eu acho importante eu falar disso? Porque o meu pai foi uma pessoa muito viciada a vida toda. Ele começou os vícios dele dentro da própria farmácia, com medicamentos psicotrópicos, remédios para não dormir, e a sua vida fora ele foi só trocando de um vício para outro, e isso foi muito marcante na minha infância. Então foi um fator que ficou muito sensível para mim, porque minha mãe lutou muito para me criar, não foi nada fácil. Ela trabalhava de manhã à noite, ela era costureira e em determinado momento da vida ela acabou indo vender chinelos na rua para poder pagar o meu estudo, porque meu pai trocava de um vício para outro vício. Graças a Deus, o meu pai, apesar de não ter sido um bom pai, ele foi um excelente avô. A vida trouxe possibilidade dele se recuperar e ele pôde me ajudar na criação dos meus filhos, mas ele partiu muito jovem, ele partiu com 67 anos, com a minha idade hoje. Bom, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito fibrosa, guerreira, e tinha um desejo imenso de que eu me tornasse professora. E pelo fato da vida toda dela, ela ter vivido numa família muito musical, né? A minha avó dançarina e todos muito alegres, ela desejava que eu estudasse piano. E com 5 anos ela me colocou no piano. E eu me lembro perfeitamente disso, que eu ainda não era alfabetizada, e ela, com o maior sacrifício do mundo, ela pagou o curso e fez questão de que eu me empenhasse. E o piano, meu piano, chegou quando eu estava já no 5º ano de piano. Não havia recurso financeiro para comprar e ela comprou em muitas prestações. Meu pai não valorizava muito isso, pelo contrário, ele achava que eu não deveria estudar música. E em determinado momento do meu percurso, né, de graduação em música, ele me obrigou que para que eu continuasse o piano eu tinha que aprender acordeon. E eu não tinha nenhum quesito, nenhum gosto por aquele instrumento. Mas porque eu queria muito me formar piano, eu também fiz o acordeon junto. Então eu estudei 9 anos de piano, 6 anos de acordeon, e quando eu me formei o piano, eu quis fazer concertismo. Eu fui aluna e
virtuose do João Carlos Martins, a quem eu tenho um reconhecimento muito grande. Eu fui pianista de Bach e por 3 anos estudei na Federação Artística aqui de São Paulo e não me arrependo nada, foi alguma coisa que só me acrescentou e eu agradeço muito minha mãe de ter se empenhado em música comigo. Eu acho que a música fez uma diferença muito grande na minha vida, me deu uma harmonia pessoal muito grande. Mas, dentro das minhas habilidades, eu estudei para fazer letras e ser uma professora. Na verdade, eu queria ser uma professora de francês. Eu fiz letras, português, francês, participei de concurso público e consegui passar num concurso e ser escalada para algumas escolas, mas um pouquinho longe da minha casa. Eu fiquei 12 anos no ensino público. As escolas eram numa periferia de São Bernardo do Campo e tenho um carinho muito grande. Até hoje eu encontro ex-alunos que me reconhecem pela internet, que se lembram das minhas aulas de português, das minhas aulas de francês. Em determinado ponto dessa minha formação, eu me casei quando eu me formei em letras e tive a oportunidade de meu marido me apoiar em todo o meu trabalho para que eu fizesse pedagogia. Eu queria complementar a minha formação. E nesse meio tempo eu tive meu filho mais velho, o Rogério, e em 1976, e depois de 4 anos o Leandro, em 1980. Esses filhos são o meu orgulho, os meus tesouros. Eles são excelentes profissionais, eles resolveram seguir a carreira do pai, de odontologia, e o Leandro, em especial, quis fazer também medicina. Ambos são excelentes profissionais, têm também um dom da palavra em termos de dar aulas, também lidam com a vida acadêmica, e eu tenho um orgulho muito grande destes meus filhos e fico muito feliz do sucesso e do homem que ambos se tornaram. Bom, no meu percurso, a formação dos meus filhos era um marco muito grande, como assim se a gente tivesse já com a vida estabilizada, com a vida concluída. No entanto, até eles se formarem, foi um percurso muito difícil para mim, porque eu não me realizava no trabalho de magistério, de dar aulas de português e francês. A pedagogia não tinha vindo me completar e em determinado momento da infância do meu filho mais velho, eu fui chamada para a escola porque ele não estava se adaptando. E eu nunca vou esquecer quando a psicóloga falou: o Rogério tem problemas psicomotores. E eu achei aquela palavra tão estranha, fiquei me culpando porque eu era da área, como eu, professora, tendo um filho com problemas psicomotores, que problemas eram aqueles? E essa psicóloga, uma querida, a Tatiana, me encaminhou para uma clínica em São Paulo, chamado GAI, e ele entrou no processo de terapia. Isso foi muito rápido, esse processo durou acho que 4 meses, e a conclusão era que meu filho tinha 4 anos e não estava preparado para ser alfabetizado. E ele estava numa escola que estava exigindo além da maturidade dele. Então, veja, foi ali que eu conheci a palavra e depois a ciência psicomotora. Enquanto eu aguardava meu filho nas terapias, eu via no mural da clínica a divulgação de um curso de pós-graduação. E eu conversei com a terapeuta dele se eu, como mãe, poderia fazer a psicomotricidade, que eu já era da área da educação e que aquilo me interessava bastante. Ela falou: claro, pode fazer, sem problema nenhum. Eu me inscrevi naquele curso e lá no GAI foi onde eu fiz a minha primeira formação em psicomotricidade, que eu tenho uma gratidão imensa pela Beatriz Loureiro, que foi a minha mentora, né, durante todo o tempo que eu estive lá. Passado um tempo, eu
por conhecer muitos profissionais, inclusive internacionais, no próprio curso. Eu tive a honra de ter aula com Dalila Costalá, Gisele Subirran, Frederique Bossi e Vitor da Fonseca. Eu resolvi investir em ir procurar cursos internacionais em locais que eu pudesse expandir um pouquinho o meu conhecimento em psicomotricidade. E, resumidamente, de lá para frente, foi só conhecimento. Então, eu tive a oportunidade de ir para a França, de conhecer o trabalho da psicomotricidade na França, na Espanha, onde eu conheci o trabalho da psicomotricidade na educação aquática, no trabalho aquático, e vim a conhecer Beatriz Antico, que é uma profissional da Argentina, que tinha uma escola chamada Borburras. E essa profissional me fez realmente me apaixonar demais pelo trabalho psicomotor na água. Meu sogro era uma pessoa, na verdade ele foi o meu pai, ele foi o meu segundo pai, tinha um terreno próximo da casa e ele viu todo o meu empenho, o meu desejo de ter uma escola, de ter uma piscina, de tentar aplicar a psicomotricidade na água. Começou a construir uma escola do jeitinho que eu queria, que era uma escola que não fosse alfabetizadora, que tivesse um trabalho de recreação, que eu pudesse atuar na piscina. E eu fui fazer educação física para que pudesse trabalhar na água com psicomotricidade. A minha educação física foi uma compensação, né, uma convalidação de disciplinas, porque eu já tinha 2 graduações. E o importante disso foi a minha formação aquática para que eu pudesse fazer o que eu gostaria de fazer o resto da vida, que era a terapia psicomotora na água. E nisso a gente conseguiu montar a Flechinha. E nesse percurso que eu tive de vários profissionais na minha vida, de vários conhecimentos, a Flechinha foi a primeira entidade onde eu pude aplicar o trabalho de psicomotricidade. Esse trabalho durou 22 anos e lá dentro a gente teve um sonho muito grande realizado, que era um trabalho de recreação infantil, onde nós não alfabetizávamos, a criança ia e ficava 4 horas por dia em processos de estimulação psicomotora, a gente promovendo um bom desenvolvimento neuropsicomotor para ele, através de brincadeiras. E foi a primeira brinquedoteca aquática a ser montada em São Paulo. Nós também tínhamos 3 piscinas e tivemos oportunidade de explorar esse universo lúdico e todo esse brincar que é tão comprometedor, que é tão importante na formação da criança. Em 1996, eu resolvi começar a documentar todas as conquistas que eu tinha na água. Então, comecei a publicar pesquisas e conhecimento que eu estava colocando em prática, e meu primeiro livro, Habilitações e Reabilitações Psicomotoras na Água, foi em homenagem aos meus primeiros pacientes. Mas sobre o livro e sobre a minha produção a gente vai falar no próximo episódio. Obrigada por você estar aqui comigo, tá? Um beijo.